Louvado seja o coração de Jesus. Estamos aqui ao vivo, com a graça de Deus, iniciando este desejo do nosso coração de meditar com cada um de vocês, filhas e filhos que podem estar nos acompanhando também, um pouco sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Então, quero com muita alegria, unidos a Nossa Senhora, a São João, Evangelista, a Santa Maria Madalena, meditarmos um pouco, partilharmos um pouco, de forma muito breve, para que nós possamos, então, desta forma, ter uma perseverança, uma fidelidade nestas meditações. Espero que vocês possam nos acompanhar, possam estar conosco. Nosso desejo é, em apenas 30 minutinhos, toda terça-feira, nesse nosso canal, estarmos unidas, meditando, falando um pouco sobre esta vocação, a maternidade espiritual. Eu sou a irmã Teresa Maria, sou religiosa consagrada da Fraternidade Misericórdia Materna, e nós temos como apostolado a maternidade espiritual. Há 8 anos, nós estamos acompanhando grupos, formando, orientando, esta é a nossa missão, essas mães que têm sido chamadas, inspiradas pelo próprio Espírito Santo a se doarem, a rezarem, a estarem em união com os sacerdotes de modo mais especial. Nós, então, resolvemos agora, sentindo a necessidade do tempo, a urgência dos tempos que estamos vivendo, a necessidade, então, de este apostolado que estava aí durante 8 anos, no silêncio, no escondimento do coração de Nossa Senhora, que é assim mesmo que Nossa Senhora nos pede o exercício desta vocação, a vivência desta vocação. Nós agora resolvemos, então, mostrar um pouco mais deste apostolado, desta vocação, até pela própria procura que tem chegado até nós sobre mulheres que querem conhecer um pouco mais sobre esta vocação à maternidade espiritual. Então vamos começar com uma oração e depois o primeiro dia da nossa meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, sejam todas aí bem-vindas, que estão entrando aqui conosco. Então, fica aqui o nosso encontro marcado, toda terça-feira, às 21 horas, nós vamos meditar aqui no nosso canal sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Dando introdução, então, a esta meditação de hoje, eu gostaria que nós
pensássemos um pouco numa passagem de São Marcos, no capítulo 9, versículo 28, perdão. Porque o que não podemos nós expelir? Pergunta os apóstolos a Jesus. Jesus responde-lhes: esta casa de demônios não se pode expelir, senão mediante a oração e o jejum. Aqui, filhas, será o ponto inicial. Nosso Senhor nos fala nesta passagem que há demônios que só são expulsos com jejum e oração. E esse pedido a Nosso Senhor, essa explicação a Nosso Senhor, esse conhecimento que Ele nos dá, nos mostra aqui dois adornos da maternidade espiritual. Dois adornos que devem estar presentes na mãe espiritual. E isso é fundamental para a nossa vida. E quero trazer aqui também na nossa meditação Santa Jacinta. Essa pequena, tão inocente criança que se ofereceu pela salvação das almas, que ofertou a sua vida tão breve, mas com tanta dedicação, com tanto afinco de fazer a vontade de Deus. E lá na aparição em Fátima, ela nos dá uma profunda mensagem de como o nosso sacrifício e como a nossa oração pode salvar muitas almas. E como este ato de oferta, este ato de entrega, este ato de união, este ato de comunhão, ele pode agradar a Deus e salvar as almas. Isso é muito importante, filhas, para nós compreendermos e meditarmos nesta vocação a que somos chamadas da maternidade espiritual. Nossa Senhora faz uma pergunta a Santa Jacinta, que São João Paulo II fala tão belamente desta criança como uma mãe espiritual. Então, Jacinta foi uma grande mãe espiritual do Papa. Ofereceu a sua vida em salvação pelo Papa. E São João Paulo II nos lembra, né, esta grande oferta. Mas Nossa Senhora em Fátima, aproveitando aí este mês mariano e que acabamos de celebrar esta memória desta aparição, Nossa Senhora pergunta a essas três crianças: quereis oferecer-vos a Deus? Filhas caríssimas da Igreja, esta é a pergunta que Nosso Senhor quer fazer para nós nesta noite. Aquelas que já se sentem chamadas à vocação, à vivência da maternidade espiritual. Quereis verdadeiramente oferecer-vos a Deus? Porque este é o mistério da vida espiritual de uma mãe espiritual. Primeiramente, nós já consideramos aqui que nós já compreendemos esse mistério. A maternidade espiritual pelos sacerdotes, esta vocação, ela é uma vocação na ordem do Espírito, ou seja, na ordem da graça, e não na ordem da carne, não na ordem meramente deste mundo. São João Paulo II vai nos dizer que a mesma união que se dá entre uma mãe espiritual e um filho espiritual é o mesmo que se dá entre uma mãe biológica e o seu filho biológico. Se é então, filhas, pois na ordem da graça, se é, pois, na ordem do Espírito, então nós precisamos viver pelo Espírito. E isso é um chamado a todo cristão. Mas a mãe espiritual, ela precisa de uma forma mais profunda perceber isso no seu processo de formação, no seu processo da sua vida espiritual, do seu progresso espiritual. E Santa Jacinta, com apenas 7 anos de idade, filhas, conseguiu viver isso.
ela aceitou esta oferta que Nossa Senhora pergunta a essas 3 crianças. Quereis oferecer-vos? Santa Jacinta, São Francisco e Santa Lúcia disseram sim. Então, com 7 anos foi a graça. E aqui nós vemos de novo que dá a Santa Jacinta, com tão tenra idade, o desejo então de se oferecer, mesmo sem primeira comunhão ainda. Santa Jacinta não tinha a primeira comunhão, mas ela quis oferecer as suas penitências. Ela quis oferecer a sua sede, a sua fome, nas pequenas coisas. Quis oferecer as suas orações, ainda ingênuas, simples, até o brincar, para salvar as almas. Então, o primeiro ponto da nossa meditação hoje é a vida de oração de uma mãe espiritual. Ela deve partir de um desejo sincero de querer oferecer-se a Deus. E depois, saber que esta oferta se dará pelo exercício da graça. Sabemos o quanto somos miseráveis, filhas, como somos frágeis e que tantas vezes nos perguntamos como Nosso Senhor poderia chamar a mim ao exercício desta vocação, à vivência desta vocação. E aí nós vamos compreender então, com Santa Jacinta e com esta passagem também do Evangelho, que esta vocação ela só pode ser vivida mediante a graça de Deus, porque assim ela é gerada em nossos corações. E que então a nossa vida, como o próprio Nosso Senhor aqui ensina, nós precisamos então exercer uma vida de jejuns, que é a mesma oferta que Santa Jacinta quis fazer tantas vezes. Estamos aguardando aqui. Obrigada às filhas que estão voltando aí. Perdão, nós tivemos um pequeno problema aqui com a internet que travou. Gratidão por estarem retornando e vamos retomar aqui a nossa pequena introdução de hoje, a nossa pequena meditação, para dar início então a essa nossa meditação sobre a vida espiritual de uma mãe espiritual, né? Sua vida de oração. Estávamos então falando sobre Santa Jacinta, como Santa Jacinta exerceu então este desejo de se oferecer a Deus, aceitando esse convite que Nossa Senhora faz para ela em Fátima e também aos outros 2 pastores, né? São Francisco, Lúcia, e estávamos então falando como nós podemos, nesta oferta, no jejum que nos purifica, que nos prepara, né, que nos livra de todas as nossas inclinações, nos dando aí a graça então de vivermos mais próximos desta vida da graça, desta vida do Espírito, a que somos chamadas como mães espirituais. E é muito interessante nós pensarmos, ao olharmos para esta grande mãe espiritual e esta pequena criança, Santa Jacinta, que a nossa oferta, o nosso jejum, a nossa oração, ela vai ser oferecida a Deus e será pela conversão dos pecadores e com o desejo de alargar o grande reino de Cristo. Era isso que Jacinta desejava no seu coração e é isso que a Igreja proclama na sua memória, né? No santo sacrifício da missa ofertado na memória de Santa Jacinta. E nós sabemos, filhas, que não será por mérito nosso.
o chamado à vivência a esta vocação, a maternidade espiritual, esta aceitação que nosso Senhor faz da nossa oferta, das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas dores, não é por nós mesmos, mas é por sua misericórdia. E esse é o tempo da misericórdia de Deus. Por isso, esse é o tempo de que tantas mulheres têm se sentido chamadas à vivência desta vocação. Mas para isso nós precisamos, então, estar verdadeiramente unidos a nosso Senhor, verdadeiramente unidas à maternidade espiritual de Nossa Senhora. E só há uma forma de nós fazermos isso: clamarmos aos céus que Deus aceite as nossas ofertas. Clamar aos céus que os nossos jejuns sejam de reta intenção, com consciência limpa, para a salvação das almas e para esse alargar do reino de Deus. Nós devemos suplicar aos céus que as nossas orações sejam verdadeiramente um grande alimento e sustento para os filhos que forem confiados a nós, nesta vivência, a maternidade espiritual. Para isso, filhas, nós precisamos entrar nesta ordem da graça. Para isso, nós precisamos começar a viver pelo Espírito. E isso nos pede, então, uma verdadeira vida de oração. E a pergunta que eu quero mais deixar ao coração das senhoras hoje e apenas introduzir um pequeno elemento para meditarem é, então, como rezar. As senhoras podem estar se perguntando para que de fato seja uma oferta ao coração de Deus para a salvação das almas. E por que então rezar? Um pouquinho dessas perguntas nós vamos meditar aqui agora, já caminhando também para ir encerrando, porque não queremos passar aí de 30 minutos de meditação diária, para que as senhoras fiquem aqui conosco de forma fiel e perseverante toda semana, às 21 horas. Então, o primeiro ponto que nós também temos que pensar é: a nossa oração não pode ser pagã, filhas. Não pode ser uma oração, então, com o desejo que tem quando os pagãos entoavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, as suas oferendas aos seus deuses pagãos. Desejando, então, que com essas ofertas elas conseguissem mudar o coração de Deus. Que com essa oferta, com essa oração, eles queriam, então, na verdade, que tivesse um Deus a seu serviço. Nós não podemos desejar isso. Nas nossas orações, nós não podemos querer que Deus faça aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós pensamos. Para começo, isso é, no mínimo, ainda um coração pagão. Ainda um coração fechado em si. E que essa tendência pagã, ou o próprio neopaganismo que tem entrado ainda nos nossos corações no tempo de hoje, fortemente como uma tentação do demônio, pode fazer, então, com que as nossas orações não sejam atendidas. As nossas ofertas, de fato, não sirvam como sustento ou para a derrota de certos demônios, como nosso Senhor diz aqui no Evangelho de São Marcos, quando nós começamos esta meditação. Então, não devemos rezar para determinar o que deve acontecer. Seja um acontecimento na nossa vida, ou seja um acontecimento que Deus nos permite e nos oferece. Então, como nós devemos rezar? Nós devemos rezar com um coração desejoso, filhas, de amar e servir a Deus. Então, ao nos colocarmos em oração, ao nos colocarmos neste momento de encontro com Deus, neste momento de intimidade com Deus, nós devemos simplesmente desejar amá-lo e depois servi-lo. Então, precisamos crescer no amor. A oração, ela se dá nessa entrega
do amor a Deus. Então, nossa oração, ela é o quê? Diferente dessa oração pagã que nós acabamos de ver, a nossa oração é um culto a Deus, um culto de adoração, né? Um culto com desejo de louvar, bendizer, agradecer a Deus e também pedir. Mas o que nós pediremos? Nós pediremos a graça de que a vontade de Deus, de que os desígnios de Deus se cumpram. Que eles então aconteçam e devemos então oferecer tudo a Ele, né? Tudo o que lhe é agradável para que a vontade de Deus se cumpra na vida do Filho dado a nós e na nossa própria vida neste chamado à maternidade. Nosso Senhor nos pedirá muito, nosso Senhor nos mostrará muito e temos que estar então ali prontas nesse desejo de amá-lo, servi-lo e nos oferecermos a Ele. Então devemos então suplicar como Jesus nos ensinou. Como nosso Senhor nos ensina a rezar, filhas, dizendo: seja feita a vossa vontade. A sua palavra, Senhor, se cumpra em nós. E é assim que deve ser a oração de uma mãe espiritual. Só que para esse exercício, nós precisamos primeiro conseguir silenciar os nossos inimigos. Nós precisamos aprender, filhas, a silenciar aquilo que mais nos tenta e nos combate na hora da oração. Senão nós não conseguiremos, de forma nenhuma, né, ir a este encontro, que é isto a oração. A oração é um encontro com Deus. A oração é uma elevação da nossa mente a Deus. Então, para isso, nós precisamos ter conseguido silenciar e acalmar o nosso coração, a nossa mente, para que então nós consigamos ali nos colocar diante daquele amado, sermos iluminados ali na nossa inteligência, que arrasta ali a nossa vontade, para que nós possamos de fato então ouvir os conselhos do nosso Pai, né? Ouvir ali todo o desejo do coração de nosso Senhor Jesus Cristo e nos deixar levar pelas inspirações, então, dadas ali pelo doce hóspede de nossas almas, o Espírito Santo, que é quem conduz e vivifica e governa toda a nossa vida espiritual. Então, precisamos aprender na nossa oração, filhas, calar a nossa carne, para que possamos ouvir a voz de Deus e deixar que o nosso espírito se eleve, né? E seja movidos para Deus. Precisamos na oração sermos movidas ao encontro de Deus. Então a nossa oração como mães espirituais, ela deve passar não pela nossa afeição ao nosso filho. Às vezes será nos dado um filho que nós não temos afeto por ele, ou até não o conhecemos, ou até não gostaríamos. E se nós ficarmos, então, nessa esfera da carne, nessa esfera das nossas tentações, sem silenciar isso tudo em nós, para que a vontade de Deus se cumpra e seu desígnio se cumpra, nós não conseguiremos, então, entoar aí as nossas súplicas e tornarmos, então, uma oferta agradável a Deus. Então, desta forma, filhas, esse é um grande mistério, né, que nós temos. A vida de oração, a nossa oração, ela deve ter simplesmente o desejo de que os desígnios de Deus se cumpram sobre os nossos filhos. Para isso nós precisamos muito seriamente nos entregarmos à vontade de Deus. E aqui então fica a próxima deixa
da nossa meditação, que nós faremos na próxima terça-feira. Nós iremos então aprofundar um pouco mais como eu posso me silenciar os inimigos e as tentações e me colocar cada vez mais vivendo a oração conforme Deus deseja, né? Oferecendo-me como este sacrifício perfeito pelo jejum e pela oração, para que todos os demônios sejam destruídos, né, da vida do nosso filho, da nossa vida, e para a salvação das almas e este alargar do reino de Cristo. Gratidão a todas que estiveram conosco, né, que suportaram aí essa queda aqui da internet, se mantiveram fiéis. Nós vamos tentar aí deixar público, então, esses vídeos para aquelas que não puderam estar conosco, possam estar conosco na próxima terça-feira e já ter acompanhado um pouco dessa meditação. Hoje foi só uma pequena introdução para que vocês possam, então, vir participar conosco toda terça-feira. Na próxima terça-feira abriremos também um pouco para perguntas, para tirarem dúvidas. E quem também quiser já deixar aí nos comentários, fiquem à vontade. E nós teremos a grande alegria de responder, de estar partilhando com vocês. Eu que agradeço, filhas. Gratidão a todas. Deus abençoe. Quem quiser agora acompanhar conosco, nós estaremos agora no nosso canal Misericórdia Materna, também no Instagram, com uma outra live sobre Nossa Senhora, eu e o professor Frederico. Santa noite.